É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. E hoje a nossa conversa será puramente jurídica. Não é, doutora Raquel? Exatamente. Conseguimos trazer o doutor Pedro do Couto, um grande advogado, né, do mercado de loteamento. Eu sou uma grande ouvinte das palestras deles há muitos anos. Que bom ter você aqui com a gente, Pedro. Muito obrigada, né? Eu é que agradeço, na verdade, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Vou dar uma bronca de saída, eu não sou doutor. Eu brinco que eu não fiz doutorado. Que bom. Pode me chamar de Pedro, sem doutor, pelo amor de Deus. Vamos na informalidade, que eu prefiro. Legal. É o jeito que eu gosto de tocar as coisas. É um prazer, obrigado pelo convite. Acho que vamos ter um bom papo aqui. Então, vamos lá, Pedro, né? Exatamente. Que bom, porque essa é a nossa vibe mesmo, é de principalmente no jurídico, que a gente tem, né, muita coisa aí arraigada, que a gente tira o juridiquês para falar com mais facilidade para quem está ouvindo aí a gente. E assim, Raquel, acho que é legal para quem está nos assistindo que seja colocado qual é o objetivo principal dessa conversa, qual é o conteúdo que a gente quer trazer para todos. A gente vai ir para o início de todo o loteamento, né? Vamos falar assim. Pelo menos o início jurídico, tá? Que é quando o loteador ele chega com um terreno para um jurídico analisar, seja previamente ou não, mas que essa análise faça ou não parte de um contrato inicial para um negócio imobiliário. A gente já falou algumas vezes aqui, Pedro, sobre os formatos societários, mas a gente tem novidades, né, sobre esse tema. E eu já te ouvi falar muitas vezes sobre isso e acho que você fala com uma fluidez perfeita e traz com muita clareza, com muita leveza. Então, gente, a gente vai falar novamente e aprofundar, e eu acho que a gente sempre vai estar falando sobre isso, sobre esses formatos de parceria. Então, quais são as possibilidades de parceria entre loteador e o terrenista? É isso. Isso. Nosso objetivo é esse. Nós estamos tirando, né, uma coisa que acontece muito pouco no mercado, que é a compra e venda de um terreno para lotear, né? Vamos partir de uma junção de dois interesses para um resultado partilhado. Sim. Vamos lá, eu acho que a compra e venda ela ainda tem seu apelo. Né? Eu acho que, antes da gente entrar no tema, eu acho que vale a gente ter um pouco na cabeça que existem loteadores que optam pela compra da terra. Eu vejo isso talvez mais num alto padrão. Existem loteadores que têm muitas terras. Eu acho que a gente tem visto um movimento agora recente de empresas que não são do mercado imobiliário, mas que são grandes proprietárias de terra que têm migrado para o mercado imobiliário, e a gente pode citar, porque isso é público. Você tem a Altri Urbanismo, do Grupo Votorantim, o Grupo São Martinho, tem um grupo que tem se enfronhado aí no desenvolvimento imobiliário. Então você vê grupos proprietários de terra surgindo para o desenvolvimento das suas próprias glebas. Né? Se estruturando como loteadoras? Como loteadoras, para começar a investir, começar a desenvolver, porque você tem, se você pegar o próprio Grupo Cosan, que é aqui em São Paulo, um grande proprietário de terras, ele tem a Água Santa Desenvolvimento Imobiliário, que surge também para desenvolver muitos dos imóveis que perdem a sua vocação rural ao longo do tempo, têm uma vocação mais urbana e começam a surgir. Você tem grandes loteadores no passado, aí a gente pode entrar na parceria, né? A gente falava há pouco, brincando, contando um pouco da história de São Paulo. Você tem a Companhia City Desenvolvimento, que foi uma grande loteadora no século passado em São Paulo, que desenvolveu bairros como Jardim Europa, Jardim América, Pacaembu, Alto da Lapa, City Lapa, Alto de Pinheiros, etc. E ela surge como uma grande compradora de terras. Então você tem um grupo de investidores ingleses que realizam uma compra brutal de terras em São Paulo. Brutal.
Compram milhões e milhões de metros quadrados numa época em que a cidade ainda acabava no eixo da Avenida Paulista para desenvolver. Você tem alguns grupos que têm essa vocação ainda. Se você pegar, estamos falando de altíssimo padrão, mas a JHSF, o que a JHSF faz? Ela essencialmente desenvolve terras delas mesmas. São terras da própria JHSF. Então ela compra e vai ao longo do tempo desenvolvendo. O Complexo Boa Vista é um complexo desenvolvido em cima de terras deles. Agora, quando a gente sai, talvez, dessas exceções, o que a gente observa, por que as parcerias surgem? Porque ninguém tem capital para ficar comprando terra até dizer chega e ficar estocando isso e desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, as parcerias, elas começam a surgir muito fruto dessa necessidade de você continuar com o seu pipeline de produtos imobiliários, de lançando, de buscando tudo isso, né? E da imprevisibilidade também das aprovações, né, Pedro? Comprar uma área e se debater com uma dificuldade, um desafio insuperável. Desembolso de caixa. Aí a loteadora vai o quê? Criar gado, né? Não é o objetivo social dela, né? Sim. Mas eu vejo assim, a gente não vai tratar aqui, né? Mas eu acho que você tá querendo dizer, ver se eu compreendi corretamente, é de que os excelentes terrenos, vamos falar assim, eles ainda podem ser objeto de compras por loteadores por serem excelentes terrenos. Eu acho que sim. Eu acho que existe aí uma questão de oportunidade, porque naturalmente questão de custo envolvido, custo da terra, existe também uma questão de perfil, né? Então, assim, se você olha, tem alguns loteadores que não gostam. Uma parceria, como a gente vai falar aqui na sequência, ela é uma sociedade. Apesar de ser uma sociedade contratual, não uma sociedade propriamente dita, ela é uma sociedade. Tem gente que não gosta de ter sócio. Quando você pensa um desenvolvimento a longo prazo, então você pega uma gleba de 1, 2, 3 milhões de metros quadrados, em que aquilo vai ser desenvolvido ao longo de décadas, talvez, você precisa muitas vezes de uma liberdade como desenvolvedor imobiliário para desenvolver essa gleba, que talvez recomende você não ter um sócio nisso. Você muda de ideia. Eu não vou mais fazer esse produto aqui, vou tirar esse produto daqui, vou colocar o produto aqui. E se você não tem um parceiro que vem junto, que comprou a ideia com você, você começa a ter um problema, né? Então, eu vejo também, ela funciona, acho que quando você tem um belo terreno, e talvez valha o investimento, mas ela também funciona quando você não quer ter sócio. E para contribuir, Pedro, e tem cultura. Sim, eu trabalho nós prestamos serviço para dois loteadores que não se falam em parceria. Não. Compra. A gente compra, transfere e faz o desenvolvimento. Uma análise prévia bem feita, assim, né? Uma compra, sim, né? São empresas bem estruturadas. Mas me permita aqui, não é muito nosso tema, eu acho que um processo de compra hoje, uma análise jurídica para uma compra, é talvez mais simples e mais fácil do que para uma parceria imobiliária. Eu defendo isso junto aos meus clientes. Por quê? Um pouco melhor. Vou explicar. Uma parceria imobiliária dura quanto tempo? Assinei o contrato hoje com você vai desenvolver minha terra. Anos. 15, 20. Você fica licencia projeto, você licencia, você vai seguindo com aquilo, faz a primeira fase, tá lá 10 anos. Eu não sei o que vai acontecer com o proprietário daqui 10 anos. Ele morre, entra num processo de... mas ele tá numa SPE, não tem problema. Tudo bem, mas os filhos entraram em pé de guerra. Ele quebra. Eu já tive casos de loteamento que o proprietário quebrou no meio. O proprietário quebrou. E a dor de cabeça que você tem de ter o teu loteamento implantado na terra daquele proprietário que quebrou no meio do caminho. Quando você vai para uma compra e venda, você passa uma linha de corte. Eu comprei. O futuro agora sou eu. O futuro não é o risco proprietário. O futuro é só o risco loteador. Então, eu falo isso para os clientes. A parceria imobiliária, ela requer uma auditoria jurídica, a famosa due diligence, com muito mais rigor e cuidado e profundidade do que numa compra e venda. Porque eu vou investigar 3 graus para cima, eu vou saber se esse cara tem um outro negócio que pode contaminar aqui. Porque eu não preciso de uma fotografia de hoje, eu preciso da certeza de que durante todo o tempo que eu estiver casado com esse proprietário, ele
ele vai estar bem, ele vai estar funcionando. O foco da análise é completamente diferente. Completamente diferente. Você dá pelo imóvel em si e não sobre os proprietários. Né? Exatamente. Você vai muito mais... Uma análise muito mais profunda. É engraçado. Coincidentemente, né, estou conversando com vocês, eu estou analisando uma venda de um terreno para uns terrenistas e para mim é quase que inédito. Mas está acontecendo. E você vê essa dificuldade da auditoria jurídica que a gente estava falando, né? Para um cliente nosso, a gente está vivendo um processo que isso apareceu, né? Uma área, não é nenhuma área grande, uma área com um loteamento simples, 300, 400 mil metros quadrados, e você tem uma sociedade que basicamente tem esse terreno, você tem os sócios dela, beleza. Aí você faz uma fotografia daquilo, tá limpo. Tá limpo. Só que esses sócios da proprietária têm mais 45 empresas. E a gente foi a fundo nas 45 empresas e ele falou assim, cara, esse cara tá quebrado. Não, só de isso vai pegar isso aqui uma hora. E só de ter as 45 empresas... Já dá um frio na espinha. Não, é muita coisa que pode acontecer. Então, assim, quando a gente fala de parceria, a gente fala desse risco. Porque ele é um risco que aparece. Se o nosso cliente tivesse falado assim, eu compro essa terra hoje, eu falei, cara, pode comprar. Risco de fraude aqui quase zero. Daqui 2 anos eu não garanto. Daqui 3 anos eu não garanto. Então, a parceria, ela traz essa complexidade, né? É verdade. Ela traz essa complexidade. Então vamos lá, vamos falar da parceria. Vamos falar da Depois parceria. dessa introdução, vamos lá. Não, mas eu acho que dá uma visão assim, legal. de que a gente está sempre que é tão inédito, igual eu falei, a compra e venda, mas talvez não seja, né? Você está trazendo uma visão da sua experiência que é super bacana da gente compartilhar, o Dani compartilhando gente, aqui. eu brinco que loteamento, assim, falo isso para os nossos clientes, cada loteamento é um. Sim, por que muitos incorporadores não se deram bem fazendo loteamento? Porque incorporação, bem ou mal, você tem uma formuleta que aquilo segue, você compra o terreno, você sobe o prédio, você vende unidade, você vai para o próximo. Loteamento não é bem assim, a gente sabe. Ele tem uma complexidade de aprovação, de implantação, de venda, de financiamento muito maior. Então é o que eu falo para os nossos clientes, né, no escritório, cada loteamento é um só. E daí assim, você fala, que regime você usa no escritório para fazer desenvolver um loteamento? Você é fã da parceria? Eu particularmente sou fã da parceria, mas eu não tenho um regime. Porque às vezes eu posso fazer uma parceria, você faz um consórcio, você faz uma compra e venda, porque te recomenda fazer uma compra e venda, você faz uma permuta, você vai para um modelo, porque cada negócio é um negócio. Então vamos lá, Pedro. Vamos começar pelo tradicional, né? Vamos pelo contrato de parceria. Chega lá esse terreno, você identifica que é aderente ali e juridicamente estratégico, recomendado que seja um contrato de parceria, tanto pelo perfil do seu cliente, por vários fatores. Quais são os primeiros cuidados, as primeiras recomendações ou os primeiros trabalhos que o seu escritório faz para o seu cliente quando ele está nesse momento? Vamos lá, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de um desenvolvimento imobiliário num terreno de terceiro, né, num terreno de um proprietário, a gente tem que entender quais são as necessidades do proprietário, qual é o tempo de desenvolvimento desse empreendimento e qual é a possibilidade que eu tenho de desembolso. Vamos lá, qual é o grande mérito da parceria? O que é a parceria imobiliária? Eu, desenvolvedor, vou desenvolver um empreendimento imobiliário no teu imóvel. E a gente vai dividir receita disso aqui. Basicamente, essa é a lógica, né? Dentro de uma liberdade de contratar que o nosso sistema jurídico permite, dentro de uma autonomia que as partes têm, a gente combina a regra do jogo do que a gente vai fazer. Quando a gente olha para uma opção, para uma parceria, as primeiras coisas que a gente tem que analisar é se ela encaixa para o que as partes querem. Em que sentido? A parceria ela tem uma grande vantagem para o terrenista, que é o recebimento de receita. Então, assim, o que o teu terrenista quer? O teu terrenista quer receber receita na frente? Ele quer, cada real que pinga, vai um pedaço para ele? É isso que ele quer? Então, talvez a parceria encaixe aí. Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que fazer.
Eu também não quero desembolsar, eu desenvolvedor, não quero fazer um adiantamento, não quero fazer nada. Parceria também funciona aí. E o terceiro cuidado, a terceira pergunta é: analisa a fundo a situação jurídica, era aquilo que a gente estava falando aqui do teu terrenista. Porque você tem um casamento aqui que vai durar bastante tempo e você precisa ter a certeza de que esse casamento fica de pé durante todo esse tempo. Que ele não vai ter nenhum problema jurídico, que ele não vai ter nenhum problema financeiro, que não existe ali uma família em pé de guerra, que o patriarca morre, no dia seguinte eu estou lidando com 2 herdeiros em pé de guerra. Por quê? Porque você vai conviver num sistema contratual durante muito tempo com eles. E nós estamos partindo aí de uma premissa que nesse inteirinho aí a gente vai ter o terrenista como titular da terra. Do terreno. Exatamente. Né? Então isso é bom a gente esclarecer. O tradicional contrato de parceria, a gente vai ter a figura, no nosso exemplo aqui, Raquel proprietária até a aprovação. Cada até escritura de lote vai sair da Raquel para o seu respectivo adquirente. Essa é a lógica da parceria imobiliária. Né? E ela, assim, se a gente olha historicamente, né, ela está dentro dessa liberdade de contratar, né, dessa autonomia que as partes têm para desenvolverem um determinado empreendimento ou uma famosa joint venture. A parceria imobiliária é uma joint venture, né, entre 2 partes, mas ela tem um aspecto fiscal muito importante dentro dela. Ela começa a ganhar força, a parceria imobiliária, por conta de uma instrução, de um parecer normativo da Receita Federal, lá em 1984, que ele faz, né? Vou dar um passo atrás, até para entender a lógica do que esse parecer faz. Existe no nosso ordenamento um princípio que a gente chama do princípio da cessão. O que é o princípio da cessão? Se eu tenho um terreno e planto uma árvore nesse terreno, de quem que é a árvore? É do dono do terreno. Se eu tenho um terreno e construo uma casa, de quem que é a casa? Do dono do terreno. Se eu desenvolvedor, eu sou aqui loteador, vou desenvolver um loteamento no teu terreno, de quem que é o loteamento? É seu. E eu, desenvolvedor, sou remunerado pelo quê? Eu sou um prestador de serviço? Eu sou um construtor? Quem eu sou? E isso traz uma série de implicações fiscais. Lá atrás, a Receita Federal, lá nos idos de 84, ela fez uma análise que ela disse: não é bem assim. Porque você tem uma atividade aqui que traz um valor para esse imóvel que não é uma construção de uma casa. É uma urbanização efetivamente. Né? Então você tem aqui uma urbanização e uma terra bruta. E aí o que a Receita acabou entendendo? Eu vou remunerar o terrenista pela terra bruta e vou remunerar o desenvolvedor pela urbanização. Então ela quebra um pouco esse princípio que a gente tem e permite essa segregação de receitas. E isso foi maravilhoso. Porque a cada real que pingava, eu podia te dar o seu percentual de permuta, de 35, de 40, qualquer que fosse o percentual. E a gente sabe que esses percentuais, ele vem caindo ao longo do tempo. Né? Já teve lá na casa dos 50%, hoje você fechar uma parceria a 40%, o terrenista já está bem. Né? Mas, por conta disso, porque daí você separou e cada parte individualmente consegue oferecer a tributação, a sua parcela do recebível, sem que isso implique numa bitributação, em que o desenvolvedor tenha que tributar 100%, te repassar a tua parte e você tributar novamente, ou vice-versa. É aí que a parceria imobiliária, a famosa parceria do loteamento, ganha corpo, ganha força. Né? Mas teve que construir isso, né? Ela veio sendo construído, ela viveu sob muito ataque durante muito tempo, até muito recentemente, década passada, a gente via ainda a Receita Federal questionando isso, repensando se não seria o caso de tratar isso como uma prestação de serviço e etc. Né? Então, se a gente olha a parceria sobre esse viés, o terrenista quer receber receita, ele não quer aguardar, porque, lembrando, né, se a gente tem uma sociedade, a sociedade tem que ter lucro para as partes receberem. Então, se você olha a necessidade do terrenista, essa possibilidade de segregação de receita, risco jurídico, aí a parceria imobiliária funciona. Então, acho que as primeiras perguntas que você deve se fazer ao optar por uma parceria imobiliária são essas. Né? Ela funciona para mim? Porque, de novo, se eu tenho um terrenista ruim, mas a área dele vale a pena, talvez seja bom comprar. Ou, eventualmente, até comprar no que o mercado adora chamar da permuta financeira. O que é a permuta financeira?
permuta financeira é compra e venda, gente. Permuta financeira não existe. A permuta financeira é uma compra e venda em que o preço não é um preço fixo, é um preço fixado de acordo com determinadas regras. Isso se assemelha muito, em alguma medida, com a parceria, porque na parceria o terrenista também recebe um percentual das vendas. Na permuta financeira, eu vou te pagar, estou comprando o seu imóvel por um determinado percentual das receitas. Né? Só que ao comprar, é aquela régua que eu falei, eu passo a régua aqui. Eu não carrego um casamento em que a insegurança jurídica do futuro, se esse cara vai tropeçar ou não vai tropeçar, eu não convivo com ela, eu deixei ela de fora. Pedro, aí a gente tem uma diferença de regime de tributação, né? Você está falando de uma permuta financeira que se assemelha a compra e venda, né? Com o pagamento diluído aí, né? De acordo com o resultado, e o contrato de parceria. Que diferença é essa, então, desse regime tributário? Vamos lá, eu acho que é aquilo que eu estava falando, né? Na parceria pura, e só para a gente entender, a parceria, em regra, não envolve registro imobiliário, não envolve transferência de ativos. Ela é simplesmente um contrato, ela é obrigacional, em que as partes se associam para desenvolver aquele empreendimento. Terrenista entrando, entre aspas, com a terra, disponibilizando a terra para a urbanização, e o desenvolvedor se comprometendo a aprovar, registrar, construir, vender, fazer tudo que ele tiver que fazer para colocar aquele loteamento de pé. Né? A gente divide receita, você oferece a tua receita, a tributação, eu ofereço a minha. Então, vendi um lote por 100, se for uma parceria meio a meio, 50 são seus, 50 são meus, cada um vai tributar no seu regime. Quando a gente vai para permuta financeira, é aquilo que eu estava falando, que eu estava brincando, permuta financeira não existe. Permuta financeira é um jargão que o mercado imobiliário construiu, é quando você tem uma compra e venda com o preço pago de acordo com o percentual das receitas do empreendimento. Então, como é que eu estruturo uma permuta financeira? Eu vou fazer uma escritura de compra e venda. Eu vou comprar o seu imóvel. Como é que normalmente a gente estrutura? Eu compro, te pago com uma nota promissória pro assoluto de 10 milhões. No dia seguinte, eu cancelo essa nota promissória pro assoluto, faço uma confissão de dívida, em que eu digo, olha, ao invés de pagar os 10 milhões da nota promissória pro assoluto, eu vou te pagar 50% das receitas que este empreendimento gerar. Só que isso já foi uma compra e venda. O imóvel saiu da mão do proprietário e veio para a mão do desenvolvedor. E o desenvolvedor se comprometeu a remunerar o proprietário de acordo com determinados tipos de pagamentos. Então, ele é uma compra e venda. E aí, quais são as complexidades? Se eu tive uma compra e venda, eu tenho um imposto de transmissão sobre esse imóvel. Então, eu já carreguei o meu negócio com ITBI na saída. O proprietário já vai ter que apurar o resultado dele na saída, porque ele já vendeu. Ainda que ele não tenha receita, ele já tem a venda. Ele já concretizou essa venda. Então, você também tem um impacto fiscal para o terrenista. Se você olhar o que é melhor fazer, uma parceria ou uma permuta financeira, eu não tenho dúvida que é uma parceria. Ela é muito mais vantajosa para os dois lados. Ela é muito mais vantajosa para o negócio, do ponto de vista fiscal. Agora, ela traz aquela complexidade, aquilo que eu brinquei. Se você tem um terrenista problemático, talvez seja melhor que já comprar. E vamos internalizar esse custo aqui, vai ficar mais cara a brincadeira? Vai. Mas eu, pelo menos, afasto o risco proprietário. E até confiável, né? Assim, de certa forma, porque eu fico pensando, você tem que criar critérios que façam com que esse terreno vá sendo transferido para dentro de uma empresa, de uma SPE. Porque, vamos lá, eu fiz uma parceria com um determinado terrenista. E esse terrenista, ele deixa eu carregar a aprovação até o final e depois disso ele simplesmente me abandona como parceiro. Acontece? O terrenista te abandonar? Tipo assim, beleza, obrigado por você ter aprovado para mim, deixa agora eu tocar já que o terreno é meu. Você está falando no caso de um contrato de parceria, contrato né? De parceria, risco, né, que você está apontando. Exatamente. Tá. Olha, eu te diria que existem discussões, já vi muito terrenista, em função da demora de aprovação, uma certa até desídia de algum desenvolvedor, porque às vezes você assina lá o contrato, põe na tua prateleira, aquela cidade já não está mais tão boa, deixa para o ano que vem, e o terrenista vai ficando, uma hora o terrenista fala, e aí, meu amigo? Agora, esse contrato ele tem uma força. Ele pode não ter uma força real, porque ele não está no registro de imóveis, mas ele tem uma força jurídica. Ele é um contrato que normalmente, se bem feito, ele não tem portas de saída.
terrenista não pode simplesmente falar assim, Tchau. falou, valeu, tô indo. Você diz para ele, olha, eu tenho muitos desafios e pode acontecer desse contrato ser resolvido, mas você, né, no nosso exemplo aqui, como empreendedor. Exatamente. Né? Então, assim, mas você não, você disponibilizou o terreno que é a sua parte. Exatamente. Então, assim, você tem assim, essa insegurança. De que forma a gente foi lidando com essa insegurança ao longo do tempo? Né? Com cláusulas contratuais, irrevogabilidade, retratabilidade, multas pesadas, estabelecimento de um direito de exclusividade. A gente chegou a registrar muitos desses contratos em títulos e documentos, que não é o cartório de registro de imóveis, é o cartório de notas, mas para dar publicidade à existência do contrato. Muitas vezes a gente outorgava, existe um dispositivo no Código Civil, que é o que a gente chama de procuração não é em causa própria, é procuração como condição de negócio. Quando você outorga uma procuração vinculada a um negócio jurídico, e para que esse negócio jurídico aconteça, ela pode ter caráter irrevogável e retratável. Então, a gente fazia com que o terrenista desse um mandato para o desenvolvedor como condição de negócio, para que ele desenvolvesse tudo, e isso tem um caráter irrevogável e retratável. Assemelhado à procuração da incorporação. Assemelhada à incorporação por mandato, exatamente. Agora, ainda que incorporação por mandato tem uma certa diferença, porque ele não é muito um procurador. A gente pode falar isso, eu acho que é interessante até falar, porque essa discussão surge no condomínio de lote, mas só dando um passo atrás aqui, quando a gente fala do como se blindar, isso também ficou mais fácil recentemente. Né? A gente teve uma alteração recente, na 6766, que é a lei de loteamento, que criou a figura do empreendedor, que não existia na legislação, e dentre das figuras do empreendedor, surge lá o parceiro. Aquele que tem um contrato de parceria celebrado, e esse contrato de parceria agora admite registro. Ele pode ir para a matrícula. E isso traz uma dificuldade muito maior, porque o terrenista não consegue mais, falou, valeu. Ele acaba ficando preso nesse sistema. Né? Então, você criou blindagens aí. Né? E Pedro, vamos agora colocar um pouquinho de pimenta aí nesse tema, porque essa aí é uma novidade que a gente que lida na prática com um contrato de parceria, a gente está entendendo, e eu vejo vários colegas entendendo de várias formas essa possibilidade de averbação do contrato de parceria na matrícula do imóvel. A gente viu aquilo, a gente falou, não, que legal, em tantos cartórios que eu não conseguia averbar um contrato de parceria, agora eu posso ir lá e averbar. Não, que legal, vou dar maior segurança para o meu cliente empreendedor. Mas aí, né, a gente tem duas palavrinhas ali que, ao meu ver, a gente tem que falar um pouquinho delas, né, que é o dever de averbar e a solidariedade do terrenista, né? Como que você está lidando com isso, assim? Assim, vida prática, desenvolvedores têm medo de averbar os contratos. Tá? Há um receio na averbação dos contratos por muitas razões. Primeiro, uma questão de publicidade, segredos de negócio, porque esses contratos de parceria, eles regulam no detalhe o relacionamento das partes, tem condições comerciais ali, tem uma série de questões que eu, loteador, às vezes não quero que o meu concorrente saiba. Tá? Não existe esse aspecto. Existe um segundo aspecto, que é a questão da solidariedade. Que ainda que ela seja uma solidariedade que todo mundo sabe que existe, porque ela pode decorrer do Código de Defesa do Consumidor, perante os consumidores, ela decorre perante o órgão ambiental, o desenvolvedor e o proprietário são solidários com relação a eventuais danos, ela sempre circunda. Mas ninguém gosta de escrever no contrato que o desenvolvedor é solidário ao proprietário. E vice-versa. É porque tem conceitos negociais em que o terrenista, ele falou, eu tô te dando esse terreno aqui, você se vira. Exatamente. Eu não sei mexer com esse bicho aí, você que... E ele não quer dizer na pedra, ainda que à luz da lei ele o seja, ele não quer dizer lá num contrato que ele assume que ele é solidariamente responsável. E se você não tem esses requisitos preenchidos, o contrato não comporta averbação.
Aí é que me pergunta, ele não comporta averbação ou ele não se configura como um contrato de parceria? Eu acho que ele não comporta averbação. Só isso. Eu acho que para fins lá do artigo 2º, que define empreendedor, etc., ele não... Porque é isso que eu falei. Mas no ponto de vista prático, eu continuo podendo utilizar daquela regra fiscal, mesmo que ele não... Sem sombra de dúvida. Tenha sido averbado e não tenha a solidariedade expressa. Eu não tenho dúvida nenhuma que pode. Tá? Eu acho que a questão da solidariedade, do requisito formal, é um requisito para averbação. O contrato de parceria, a parceria entre o desenvolvedor e o TNista, ela vai continuar existindo independentemente daquele contrato estar averbado ou não. E eu vou te ser sincero, eu vejo quase nenhum contrato de parceria sendo averbado. Depois da lei, você já viu algum? Eu já vi. Já? Mas assim, eu particularmente, nos empreendimentos que eu trabalhei, eu não averbei nenhum. Por uma decisão das partes. Não averbar. As partes não quiseram averbar. Olha que coisa, o empreendedor buscou tanto isso na hora de... É que a grande questão que surge, eu acho, se a gente olha, o grande mérito desse artigo, quando ele foi inserido na 6766, para mim não foi a possibilidade de averbação do contrato. Foi o reconhecimento de que o modelo parceria existe. E da figura do empreendedor. E da figura do empreendedor. Descolada da figura do proprietário loteador. Isso foi muito bacana. Esse eu acho que é o grande mérito ali. Porque, vida prática, os desenvolvedores já não averbavam nenhum contrato, já não davam publicidade, esses contratos estavam em gavetas e o terrenista não saía do contrato. O terrenista tentava sair quando o desenvolvedor não estava fazendo a parte dele. Agora, uma dúvida de colega aqui. Se você viu um contrato de parceria registrado, como que foi a cobrança disso? Ou se não foi com você, você sabe como é que foi a cobrança? Eu não sei. É uma boa pergunta. Isso, a gente vai saber um dia. A gente vai saber. Vou fazer minha lição de casa. Eu não enfrentei o problema na prática, entendeu? Não fui eu que conduzi, então posso falar. Assim, Você imagina se fosse pelo VGV? Qual é o valor do negócio? Em tese, o registro guarda pertinência com o valor do negócio, né? Então, é uma dúvida. Não, e ninguém expressa o VGV num contrato de parceria. Jamais. Jamais. Não, mas eu faço essa pergunta porque a gente está sob a regência de um código estadual, né, de normas que vai atribuir o valor das custas ali daquela averbação. E os registradores, os que eu conversei, tá, até agora, porque eu faço essa pergunta para alguns, para saber se... Depois eu vou criar cola. Para indicar para meus clientes, até numa decisão, se vale a pena averbar ou não. Sim. Porque eles falam, não quero saber de TBI, agora eu posso averbar. Eu falei, mas você sabe quanto que custa averbar? Nenhum registrador ainda me soube falar quanto que custa averbar um contrato de parceria. É uma boa pergunta. Vamos ficar com o dever de casa. Vamos, não, anotado. E quando a gente souber, a gente tem uma comunidade do Jornada do Loteamento, quando a gente souber de algum caso, ou se você souber de algum caso e que esteja ouvindo a gente, coloque lá na jornada, na comunidade. Você sabe, assim, pensando em segurança, né? A gente está falando aqui da segurança da parceria, né? Do registro do contrato. Eu acho que existe uma questão mais recente do que a averbação à parceria, que é a afetação. Eu acho que o patrimônio de afetação, que está todo mundo em loteamento, que está todo mundo criticando porque não serve para nada, porque ele não trouxe regime especial tributário bônus, junto, né? Ele não trouxe um regime tributário mais benéfico, ele, na minha visão, ele é extremamente benéfico. Por duas razões. Que você tira o risco proprietário da mesa, e dois, porque aquele proprietário está preso àquele desenvolvimento. Porque a partir do momento que você afetou, aquela terra está vinculada àquele empreendimento. A gente conversou sobre isso aqui e foi uma análise... E aí o terrenista não foge. E aí você encapa aquilo ali. Né? Aquele empreendimento gera um ônus, né, de todas as obrigações decorrentes do patrimônio de afetação, mas gera uma proteção também para o negócio. É isso. Em alguns momentos isso pode ser utilizado, né, Pedro? A gente não pode fechar a cabeça no sentido de que o patrimônio de afetação ele não serve para nada. Esse caso concreto que eu estava te contando, né, de uma parceria que se desenvolveu muito bem durante algum tempo, logo depois do início das vendas, o proprietário teve um problema grave. Basicamente, ele entrou num estágio quase pré-falimentar. Ele não tinha CND para vender.
Você começou a ter pipocar, pedido de penhora, e o desenvolvedor precisou ali de começar a tirar dinheiro do bolso para segurar aquele loteamento. Se você tivesse um regime de afetação, era muito mais fácil blindar esse loteamento, porque aquela terra não ia ser pega. É verdade. Então, assim, eu acho que ele veio pro bem. Ele é um custo, ele é uma dor de cabeça, ele é uma operacionalização mais complexa. Sim, mas o nosso setor também precisa se profissionalizar, né? Ele também precisa ter as suas dificuldades. Né, vamos ver o que vem pela frente, Sim. né? Quem sabe não vem aí um incentivo de uma operação financeira que Talvez seja mais bacana venha. por causa do patrimônio de afetação, Talvez né? Tem gente que é cético, tem gente que é mais otimista, né? Mas eu acho que cabe aquilo que a gente sempre fala, né, Raquel? Assim, cada caso é um caso, tem as suas particularidades, e aí é bom que você tenha um leque de opções para você poder fechar isso. Né? Eu nunca tinha pensado sobre essa questão da segurança que dá. Não, E ele é dá muito uma legal segurança. mesmo. Ele dá uma segurança. E Porque teve essa reclamação mesmo, né? Você vai, veio para criar problema. Veio só com só uma pra- parte. ele Não veio veio só com- para me dar dor de cabeça, para me obrigar a ter mais papel e mais burocracia. Não. Patrimônio de afetação é bom, gente. Ele traz uma proteção para o empreendimento. Você lembra de um lançamento, Raquel, que a gente fez, que o proprietário teve um problema trabalhista, e quase que eu não lancei produto por causa disso. Se tivesse isso, Se tivesse não teria isso, problema. a terra E tá veio protegida. anulando a entrada do terreno na SPE. Você acredita nisso? O que o empreendedor fez? Foi lá, pagou a dívida trabalhista. Pronto, acabou. Que é o que todo mundo faz, né? Aí pergunta pra gente, advogado, o que eu posso fazer? Filho, você tá com um lançamento aqui, tá o Dene lá querendo um tanto de lote, tanto de cliente lá. Depois você resolve isso. Depois você desconta isso do seu parceiro. É isso aí. É isso aí. Vamos ser prático, né? A gente, advogado, não faz milagre, não. Aquela brincadeira, né? A gente fez um acordo com Deus, né? Ele não advoga e a gente não faz milagre. Boa. Boa essa. Pedro, então vamos passar para outro tema aqui, que Vamos lá. é uma modalidade que a gente nunca falou aqui no Jornada, que eu acho que vai ser muito legal com a sua experiência você falar, que é o do consórcio. Quando utilizar o consórcio? Gente, vamos lá. Primeiro, o que é o consórcio? Né? O consórcio, ele é tipificado. O que significa isso em juridiquês? Né? Ele tem previsão normativa do consórcio, ele está lá na lei das SA. Tá? E o que se permite por meio do consórcio? Que duas empresas se consorciem para uma finalidade específica. O que está no nosso imaginário? Obra pública. Então, a empreiteira A se consorcia com a empreiteira B para desenvolver uma obra. Vou fazer aqui essa avenida. O consorciado A se encarrega das fundações, de fazer o piso, o outro do asfalto, o outro do posteamento e por aí vai. Isso é o consórcio. Tá? O que o consórcio tem de facilidade? Tal qual a parceria, você consegue segregar a receita. Porque, apesar do consórcio ter uma certa, entre aspas, personalidade, que ele vai a registro na junta comercial, ele tem CNPJ, o consórcio, então ele quase é revestido de uma personalidade jurídica, mas, na verdade, a personalidade em si é dos consorciados. Então, na verdade, eu que fiz a pavimentação, eu que fiz a manta asfáltica na obra pública, eu vou receber pela manta asfáltica que eu fiz. Você que fez as obras de contenção, talude, você vai receber por isso. Essa é a lógica do consórcio. E o que ele tem de vantagem? Ele funciona perfeitamente assim há muitos anos e ninguém questiona. A própria Receita Federal, e aí a gente volta para aspectos fiscais, ela está muito tranquila que é isso mesmo. Vamos separar a receita aqui. Você fez a pavimentação, você recebe, você fez o talude, você recebe pelo talude e vida que segue. Essa é a lógica do consórcio. Tá? Você tem um consorciado líder, que é quem é a cara desse consórcio, que ele é obrigado a fazer não só a contabilidade do consórcio, porque existe o CNPJ ali, mas ele também é obrigado por administrar a bagunça de todo mundo aqui embaixo. Se a gente olha isso, tem toda a cara de parceria. Só uma dúvida, pode ser mais de uma empresa? Podem ser várias. Não tem problema. Podem ser várias. Duas, né? Mais de duas. Isso, podem ser várias. Tem uma dificuldade, são empresas. Okay. Existe consórcio de pessoa física. Tá? São empresas, são sociedades. Tá? Então, se a gente olha para esse modelo, ele é uma parceria.
Ele é uma parceria prevista em lei, que é uma grande vantagem, né? Em regimes tributários altamente testados, com uma complexidade operacional maior do que uma parceria, mas ele é uma parceria. E como é que funcionaria na prática? Vamos olhar uma parceria de loteamento. Você tem 2 consorciados óbvios aí. O terrenista e o desenvolvedor. Uma situação em que ele funciona maravilhosamente bem é quando você tem 2 desenvolvedores. Vamos para uma parceria clássica. O que acaba acontecendo com os desenvolvedores? Eles são obrigados a se associar numa SPE, que daí vira desenvolvedora, e essa SPE faz o contrato de parceria com o terrenista. Mas não necessariamente eu quero me associar. Quando você vai para um consórcio, funciona. Você tem 2 desenvolvedores. Eu te fiz essa pergunta exatamente por isso. Assim, se você tem um cara que é um loteador, que já tem uma empresa de infra que ele confia, sim, e junto com o terrenista. Então você tem 2 empresas junto com o terrenista. Tocando, sem problema nenhum. A gente vê isso, né? Sobretudo em cidades menores, em loteadoras menores, que você tem lá as empresas de infraestrutura. O cara tem lá a usininha dele de asfalto, etc. Esse cara é louco para fazer uma infraestrutura de loteamento. E muitas vezes esse cara, qual é a forma de pagamento dele? Muitas vezes, quando você pega uma loteadora pequena. Lote. Cubra o seu custo fixo com dinheiro e o resto eu te pago em lote. E o resto eu te pago em lote. É isso. Por que esse cara não pode ser um consorciado? E qual que é o benefício, assim, para quem está ouvindo? Aonde isso se encaixa? Em que perfil? Qual elemento que... Eu já fiz consórcio em substituição ao modelo clássico de parceria, porque uma das partes falou, eu não faço parceria. Ponto. Parceria tem insegurança, parceria é isso, parceria é aquilo. Não faço. Também não quero ser sócio. Mas também não quero ser o sócio. Então vamos para o consórcio. Ele funciona maravilhosamente bem. Mas aí o terrenista, nesse caso, ele integraliza esse terreno numa empresa? Não. O terreno fica com ele. É. Então o terreno não sai. Porque o que acontece? Você tem 2 consorciados básicos ali, o desenvolvedor e o terrenista. Qual é a função do desenvolvedor? Promover todos aqueles trabalhos. E a do terrenista? Disponibilizar o terreno para a urbanização. Essa é a atividade do consorciado terrenista nesse consórcio. Ele está disponibilizando. Quem vai lavrar a escritura? Quem vai lavrar a escritura de venda é o terrenista, com a interveniência e anuência do consórcio. Tá. Você monta. Quais são as vantagens, a meu ver, nisso? Funciona quando há um preconceito com os modelos. Nessa situação, eu não quero fazer uma parceria, mas também não quero ser teu sócio, etc. Ela funciona muito bem. Quando você tem uma multiplicidade de atores ali envolvidos, talvez recomendem você não ter estruturas segregadas, uma SPE para depois, etc. Vamos pôr todo mundo no mesmo bolo. E é um sistema testado. A gente faz obra pública em regime de consórcio há décadas. E ninguém questiona como essa obra. Ninguém questiona como esse faturamento ocorre. Ninguém questiona como a tributação ocorre. Nada disso. Então o consórcio, ele funciona. Ele traz complexidades, ele traz outras complexidades. Você vai a registro, você tem CNPJ. Você fala pelas regras da SA? Não, pela lei das SA, o consórcio, ele vai a registro. Ele tem que ser registrado na junta comercial. Tá? E o que acontece? Você tem uma normativa da Receita Federal que te obriga a ter uma contabilidade própria do consórcio, obrigações acessórias, contabilidade essa espelhada na contabilidade dos seus consorciados. Você tem ali algumas complexidades que talvez na parceria você não tem. Eu sou aqui o cara que não é o advogado que faz as perguntas rasas. Né? Meu papel é esse. Mas são as principais, é de quem está ouvindo. Qualquer problema entre um desses consorciados contamina o negócio? Problemas jurídicos, como o caso que a gente deu agora de exemplo de uma causa trabalhista de um dos consorciados. Pode contaminar. Pode contaminar. Pode contaminar. Não que você não possa fazer, por exemplo, patrimônio de afetação. Eu já falei isso, patrimônio de afetação. Sem problema. Porque o patrimônio de afetação não tem a ver com o consórcio. O patrimônio de afetação tem a ver com a 6766, que é a lei de loteamento. Que é com empreendimento, né? Com empreendimento. E você está fazendo um loteamento, ainda que sob um regime de consórcio. Ok. Você está fazendo loteamento. Então, assim, esse risco terrenista, ele está presente tal qual na parceria, ele também está presente no consórcio. Mas, por exemplo, eu tenho a minha empresa, vamos colocar, sou o loteador, você é o de infra e a Raquel é o terrenista. E aí, a minha empresa,
ela começa a ter um problema, digamos, fiscal e de cobrança fiscal. O fato de nós estarmos consorciados é a mesma coisa que em ser sócios de uma empresa ou não tem nada a ver? Não tem. Nada a ver. Nada. Porque Nesse aspecto não contamina. não contamina. Porque você tem a sua tributação separada, você tem sua receita separada. Assim, ela é uma união de esforços para o desenvolvimento daquela atividade. Então o CNPJ existe para vincular... Só para formalizar aquilo lá, mas Era você não tem uma sociedade propriamente dita entre os consorciados. Tá? Ok. É como se fosse em termos de CNPJ, o que a gente está mais acostumado com a SCP. Uhum. Ela tem o CNPJ para ter uma segregação, mas efetivamente ela não tem uma personalidade jurídica própria, isso, assim, né? Quantas obras... hoje essas grandes empreiteiras estão meio sumidas, mas a gente via, você andava em rodovias novas, assim, lote 1, Odebrecht construiu, lote 2 foi a Queiroz Galvão, o lote 3 foi Andrade Gutierrez. No consórcio Nova Dutra, sei lá, uma rodovia qualquer que seja. Pô, elas não são sócios em nada. Odebrecht, Queiroz Galvão, mas elas estavam lá fazendo uma obra pública juntas. Entendeu? Perfeito. Então, funciona. É pouquíssimo usado. Em loteamento. Em loteamento. Tá? Eu já fiz 2, mas não é uma coisa recorrente. Tá? E ele veio muito assim, eu fiz em 2 situações. Uma de um preconceito, não fazer parceria, as partes não queriam fazer parceria, mas também não queriam ser sócias. Então veio essa demanda de buscar uma alternativa, e a alternativa que a gente encontrou foi o consórcio. E a outra situação em que a gente fez, tem 3, desculpa. E a outra situação que a gente fez foi de uma multiplicidade de atores que recomendou que a gente fizesse um consórcio, cada um com a sua tarefa ali dentro. E tem um terceiro que a gente fez mais recentemente, agora eu lembrei, que era um consórcio puro. Aí era um consórcio de desenvolvimento mesmo, consorciado desenvolvedor, consorciado terrenista, tal como se fosse uma parceria. Tá? E isso adveio também de um posicionamento desses atores. Desses atores. Optar por um outro regime. Tá. Então, e aí, Pedro, aí a gente já passou pela parceria, né? Passou pelo consórcio, falou até das novidades da parceria, né? Que outros modelos, né? Que a gente vai falar aí para o nosso ouvinte? Eu acho que assim, um modelo que também é muito, muito utilizado é o que todo mundo adora falar, a tal da SPE. Né? O que é a SPE? Ela é uma sociedade como outra qualquer, só ela tem um propósito determinado, ela tem um propósito específico, uma sociedade de propósito específico, que é desenvolver um empreendimento específico. Então ela tem começo, meio e fim, essa sociedade. Né? Qual o regime padrão, né? Como é que essa SPE surge, né? Da onde ela vem? Normalmente o terrenista carrega o seu terreno aqui para dentro, então ele faz uma integralização de cotas ou integralização de ações com esse terreno, e o desenvolvedor vai pondo o capital necessário e capitalizando essa sociedade para desenvolver. Né? Se você me perguntar, você gosta do modelo SPE para o desenvolvimento do loteamento, em que você tem um desenvolvedor clássico de um lado e um proprietário clássico do outro? Eu te respondo que não. Eu pensei que ia responder sim. Não. Vamos lá, por quê? Porque tem gente que vai me xingar. Vinícius, assim, não pode estar ouvindo esse podcast, porque a gente briga direto com relação a isso. Por Vinícius lá de Santa Catarina? Não, de Minas, o Vinícius Ribeiro. Por quê? O que acontece? Eu acho que assim, primeiro, sociedade é sociedade, gente. Sim, é uma sociedade, vocês são sócios no negócio. Você tem como segregar em acordo de sócios a responsabilidade? Tem, mas vocês são sócios. Ser sócio carrega obrigações, ser sócio carrega deveres fiduciários para com o seu sócio e para com a sociedade. Uma sociedade que alija um sócio de qualquer coisa é uma sociedade que pode sofrer seus questionamentos. Eu sou um minoritário, eu posso questionar no meu papel de minoritário se você está abusando do seu poder de controle. Você tem questões societárias que num contrato de parceria não tem, que na vida societária tem. Esse é um primeiro aspecto que me gera preocupação. Se você tem um terrenista, e a gente vê terrenistas que são efetivamente desenvolvedores, beleza. Talvez a gente esteja falando a mesma língua, vamos ser sócio mesmo, vamos lá, etc. Muitas vezes não é isso.
E existe uma segunda questão, que eu acho que talvez seja mais importante, assim, como é que você tira dinheiro de uma sociedade? Lucro, né? Lucro. Resultado. Quando é que o empreendimento dá lucro? Lá na frente. O terrenista vai ficar sem receber todo esse tempo? Não. Aí você faz o quê? Empréstimo, adiantamento de lucro, etc. Cara, começou a bagunçar. É o que o mercado faz. É o que o mercado faz. Não vamos esconder. É isso É o que o mercado faz. Mas se você olha, não é essa a lógica de uma sociedade. Adiantamento de lucro. Você sabe se você vai ter lucro? E se teu empreendimento micar? Você pega uma crise como a gente teve em 2015, que as vendas vinham bem assim. Teve loteamento que parou de vender. O cara tava lá na metade, de extratos em massa. E aí você faz como? Você adiantou o lucro pro cara? Calma, ó, eu tenho aqui uma lista de extrato, devolve o dinheiro, mas como é que eu vou devolver o lucro? Então você tem questões que o mercado trata com uma simplicidade, faz adiantamento de lucro. Ou deixa o empréstimo pendurado lá na sociedade. Que eu acho que é um desvirtuamento do que você efetivamente quer fazer. Por isso que lá no começo eu falei assim, gente, como é que você opta por um sistema? Pergunta o que as partes querem fazer. Se o objetivo do terrenista é tirar dinheiro na cabeça, gente, desculpa, eu, Pedro Bicudo, acho que a SPE não é o melhor modelo. E qual que você gosta? Eu gosto de parceria. Parceria. Eu sou fã da parceria. Sou fã da parceria. Eu tenho loteamento na física, eu faço parceria. Você eu faço parceria. e faz. E faço parceria. Eu acho que ele te traz, do ponto de vista tributário, ela é maravilhosa. Eu acho que ela te traz uma liberdade de criar as regras e as obrigações de parte a parte com muito mais liberdade. Eu acho que ela funciona. Ela está testada. O medo que as pessoas têm da parceria é infundado. Mesmo do ponto de vista fiscal, isso está pacificado. Hoje a Receita Federal já carimbou, tá certo, vamos em frente. Então, eu gosto da parceria. Mas quais são os outros receios? Porque realmente o que eu ia ter novidade isso. Eu acho assim... Da SPE? Não, quais são os receios das pessoas em função da parceria, em vez da SPE? Por quê? Porque a parceria, se a gente pegar, salvo melhor juízo, a gente teve um movimento de decisões da Receita aí, no começo da década passada, em começar a questionar o regime da parceria. Então a gente viu algumas decisões da Receita Federal no sentido de que isso não... Essa segregação de receitas ela não funcionava assim, o lucro presumido ela não funciona, na verdade o desenvolvedor presta um serviço para o terrenista, então o terrenista tem que tributar 100% e depois o desenvolvedor tributar a parcela dele. Teve uma patinada ali nesse aspecto, né? E na sequência você tem uma pacificação. Se não me engano, em 2018 vem uma solução de consulta da Receita que ela diz, não, é isso mesmo, acabou. A Receita termina, ela confirma o parecer CST 15 de 84, então, que é aquele parecer que eu falava. É uma herança. Então você conceito, tem um pouco, né? Isso. Você tinha a insegurança do teu contrato não estar em lugar nenhum. Então você vai lá, quando você vai para uma SPE, o terrenista integralizou o terreno na SPE. Quando você vai para uma compra e venda, o terreno está com o desenvolvedor. Na parceria, não está. Mas eu também acho que, em boa medida, isso foi mitigado com as alterações recentes que você tem. O reconhecimento da parceria como um modelo apto a desenvolver loteamentos na 6766. Então, eu acho que já funcionava. E eu acho que, mais recentemente, com essas decisões da Receita, com essas inovações legislativas, você terminou de blindar um pouco as preocupações, né? Assim, eu sempre brinco assim, em sala de aula, né? Eu faço os prós e os contras de todos os regimes, né? Os contras da parceria são esses ainda, e que, na minha visão, hoje estão muito mitigados. Né? Estão muito mitigados. Tem quem diga também que a outra grande questão é você não tem um direito real sobre o imóvel. Né? O que é o direito real? Assim, você tem o direito obrigacional de um lado e o direito real. O direito real é aquele que decorre do registro, né? Que diz respeito à coisa registrada. Uma hipoteca é um direito real, a propriedade é um direito real, a superfície é um direito real, uma servidão é um direito real. Porque está no registro de imóveis. Para você tirar aquilo de lá é muito difícil. Os direitos que surgem de obrigações, eles são frutos de contratos. No Brasil, a gente tem uma tradição ruim de achar que contrato não obriga. Contrato obriga.
Tava brincando outro dia numa mesa dessas de debate, né? Com a questão dos distratos, né? Mas como? Não foi nem numa mesa de debate, foi numa sala de aula. Que um aluno me questionou, mas o comprador tem o direito de desfazer o contrato e pedir o dinheiro de volta. Eu falei, não tem direito a nada. Você me desculpa. Não vou falar aqui de lei de distrato nem nada. Ele celebrou um contrato. Qual o caráter do contrato que ele celebrou? Perguntei para ela, para a aluna. Ela falou assim, irrevogável, retratável. Eu falei assim, gente, você consegue conceber o conteúdo jurídico que tem nessas duas palavrinhas? Irrevogável e irretratável significa que eu entrei num vínculo jurídico do qual eu não saio. É que a gente tem uma N questões no Brasil que a irrevogabilidade e a retratabilidade não valem tanto assim. Então, quando eu escrevo num contrato de parceria que aquele vínculo que a gente está criando é um vínculo irrevogável, retratável, ele só pode ser desfeito nas condições A, B, C e D, para mim isso tem uma carga muito importante. Então, eu acho que esses riscos... E ela já convenceu? Não, ficou pé da vida comigo. Pé da vida. Ela fez aquela pergunta, mas professor, você trabalha para o mercado imobiliário, né? Eu falei assim, você trabalha para o consumidor. Brincando em sala de aula, mas não é porque eu trabalho para o mercado imobiliário, porque eu acho que é isso, gente. Você faz um contrato, você cumpre o contrato. Qual é o motivo do contrato, afinal de contas? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Você queria comprar um imóvel, não queria comprar um imóvel? Não pode existir. Está lá as regras suas de direitos e deveres. Exatamente. Mas assim, eu ainda acho que, é uma opinião pessoal, tá, Pedro? Eu tenho mais segurança na SPE, opinião própria minha, de vivência, por achar que existem leis que regem aquela sociedade, se eu estou numa limitada, e principalmente se eu estou numa sociedade anônima. Então, assim... Se for para fazer uma SPE, eu estou contigo, faz uma SA. Então, assim... Não faço uma limitada. Eu acho que, por experiência e por essa longevidade da relação, da parceria, né, vamos falar assim, eu me sinto mais confortável de recomendar a SPE. Né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, então. Agora eu vou inverter aqui e eu vou te fazer uma pergunta. Jornada do loteamento reverso. Eu vou te fazer uma pergunta. De adjudicação compulsória e extrajudicial vamos supor que aquele loteamento não está indo bem. Tá. E as partes querem se separar. Você vai fazer uma dissolução da sociedade? Não. E aí, você faz como? Como é que você se livra? Uma parte se livra da outra. Você contrata lotinete para vender. Pronto, resolvido. O dele me ajudou. Não, mas você tá vendo, a sociedade, ela traz, assim, um contrato de parceria, você tem aí a irrevogabilidade e a retratabilidade, mas normalmente você traz disposições no contrato em que aquele vínculo pode ser desfeito entre as partes e qual a consequência daquele desfazimento do vínculo. Quando você vai para uma sociedade em que o terreno já está integralizado na sociedade, está lá dentro, você já tem custo, você já pôs dinheiro, como é que você dissolve essa sociedade? Como é que você apura haveres? Você vai desfazer. Aí você vai dizer, não, a apuração de haveres do terreno volta 100% para o terrenista. Pô, mas o terrenista tem 30% da sociedade. Você começa a ter uma série de questões que, assim, é um caldo gostoso para dar confusão, concorda? Eu acho assim, quando a boa-fé e a honestidade ali das duas partes e a coisa... Um empreendimento não deu certo, não aprovou, chegou num desafio muito grande, as partes se resolvem né, com qualquer tipo de contrato, seja SPS, seja contrato de parceria. Mas isso eu não tenho dúvida. Agora, quando eu estou aqui na cadeira do empreendedor e estou vendo o meu cliente fazer um esforço descomunal de aprovação, sem estar com o terreno, com o direito real do seu terreno, do terreno do negócio, eu não me sinto confortável por ele. Entendo. Você entende, né? Muito da resistência que vem à parceria é essa, porque você não tem um vínculo real com a propriedade que está sendo desenvolvida. Ainda que você tenha um vínculo que para mim é muito forte, que é um vínculo obrigacional. Sim. Eu entendo, eu consigo... E é aquilo que eu falei, né? Eu prefiro um modelo ao outro, mas a gente já fez várias SPEs no escritório justamente para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários dentro desse padrão. Eu acho que ela traz outras complexidades. É um pouco aquilo que a gente estava falando no começo. Não existe
receita de bolo, né? Não existe. Cada Não existe. empreendimento é cada empreendimento. Essa questão que você estava brincando, né, da boa-fé, tem um caso que, assim, foi muito gostoso de fazer e foi muito... Foi uma experiência, né? Um contrato de desenvolvimento, parceria normal, feijão com arroz, nada demais, para um loteamento aqui no interior de São Paulo. Contrato duro, aquelas negociações intermináveis, contrato lá de 60 páginas, regulando A, B, C, D. Tocaram o empreendimento, fizeram lá 300 mil coisas, o empreendimento foi um sucesso, blá, blá, blá. E aí, aquele 4 anos depois, sobrou lá meia dúzia de lotes, tinha não sei o quê, tinha uma dividazinha de IPTU para acertar e me chamaram. Pô, como é que a gente resolve isso aqui no contrato? Aí, né? Vamos resolver, não sei o quê, blá, 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 já foi tudo tão bom, não sei o quê. Aí eu falei, mas como é que vocês foram fazendo? Aí eles foram contando como foram fazendo, né? Assim, gente, na boa. Daí eles falaram, o que foi? Combina o que vocês quiserem, porque vocês não cumpriram o contrato. Então esse contrato de parceria aqui que a gente fez, que a gente negociou por um tempão, assim, eu não sei como vocês fizeram esse loteamento. Vocês não cumpriram nada do que está aqui. A parceria deu tão certo, que assim, eles não seguiram regra de quem pagar de IPTU, não seguiram regra de nada. Eles foram fazendo lá, porque rolou a química entre os dois e deu certo. Eu falei assim, tá boa, esse finalzinho, decide o que vocês quiserem. Porque... Mas no final das contas é isso, né? Você lê o contrato, você faz o contrato, na verdade, para não ser nem lido, né? É para aquele negócio e aquele casamento dar certo, né? Quando que você começa a ler contrato demais é porque o negócio já desandou. Nossa, me fez lembrar de um outro caso, cara, não tem nada a ver, mas é engraçado também. A gente atende um loteador lá em Belo Horizonte, que o pai dele, que agora já foi falecido, ele acabou assumindo, né, os negócios do pai. Ele é um advogado, professor da Milton Campos, cara assim, cara do bem demais, educadíssimo, ele e o irmão dele. E o pai dele pediu para ele, assim, faz um contrato para mim bem feito para eu vender meu loteamento. Mas que ele sentou... Contrato de lote? De compra e venda. Compra e venda de lote. De lote, do cliente. Para o cliente final. Aí sentou, redigiu, reviu, pensou, conversou com o pai, chamou o irmão. Então assim, cara, ele falou assim, cara, eu dediquei, sei lá, uns 3 dias para fazer. Meu pai mandou o contrato. Diz que ele vendeu tudo rapidamente, uma cidade, Patos de Minas, tinha muita demanda, um lugar muito bem localizado, vendeu para todo mundo. Uma cliente deu problema, que era inclusive uma juíza, enfim. E ele falou assim, pai, manda o contrato. Mas quando ele pegou o contrato, era um contrato de frente e verso. Mas não, pera, mas eu fiz esse contrato. Aí ele, pai, o que você fez? Não, é muito complicado, Canela. Não adiantou nada. Acontece muito. Acontece muito. Ô Pedro, eu queria só não perder uma fala sua, porque é uma coisa também que eu defendo muito, que é a sociedade anônima. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, por favor. Você defende? Demais. Não, assim, a sociedade anônima, de novo, ela traz mais complexidades. Ela é uma sociedade mais cara de manter, você tem obrigações um pouco mais complexas e etc. Mas ela traz uma liberdade muito maior. Por exemplo, você pode ter ação de valor diferente. Eu posso ter 49% das ações de uma sociedade tendo colocado o dobro de dinheiro que você, que tem 51%. E isso acontece, porque o terreno entra na frente do investimento. Então talvez eu possa integralizar minhas ações, por exemplo, ainda que sejam ações ordinárias, com um valor de ação diferente do valor que o desenvolvedor vai integralizar. E o desenvolvedor ainda assim tem mais ações do que eu e consegue ter o controle da sociedade. O segundo aspecto, você consegue ter ação ordinária e ação preferencial, que é uma forma, talvez, do terrenista receber na frente. Então você tem questões que trazem uma liberdade. Até o famoso acordo de acionistas, se você for no frigir dos ovos, ele existe na lei das SA. A rigor dos rigores, não existe acordo de acionistas, nem poderia ter acordo de sócios em limitado. Mas todo mundo faz. Então, assim... Por conta de uma construção jurisprudencial, mas que pode ter um juiz que não gostou dessa construção jurisprudencial. Né? Então, assim, sem sombra de dúvida, uma SA é melhor. Ela é mais complexa, não tenho dúvida, mas ela é melhor. Eu acho que para os dois lados. Sim, ela traz uma liberdade de
regulando aquela sociedade muito mais. E a complexidade no que diz respeito às prestações de contas, contábeis, é isso? Mais do que isso, né? Você tem obrigações, você tem publicação, você tem as publicações de atas, de reunião de acionistas, etc. Que numa limitada você não cumpre essas obrigações, né? Você tem uma série de cuidados que numa SA você tem que ter, que numa limitada você não precisa. Mas sempre chamando a atenção, Pedro, porque muitas vezes a gente ouve assim, não, eu não quero fazer SA, não, esse negócio, eu não tô na bolsa, peraí, gente, coisa é uma coisa, mas a gente ouve, tá, Pedro? Sim. Por isso que eu tô falando. Assim, quando eu falo, gente, vamos fazer uma SA, porque você, terrenista, não vai ser diminuído na sua participação, mesmo que o empreendedor entre com 10 vezes mais do que o valor do seu terreno e tal. Não, mas eu não tenho nada a ver com bolsa de valores. Você não vai ter nada a ver com bolsa de valores. Nós estamos falando de uma sociedade anônima de capital fechado. Né? Então não tem nada a ver. Então, deixar isso claro, parece tão básico para a gente, né, que é jurídico, mas as pessoas confundem um pouco dessa complexidade como se a gente estivesse regulando uma sociedade anônima aberta que tem ações na bolsa. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. As sociedades anônimas, elas podem ser de capital aberto, quando elas vão à bolsa, ou de capital fechado, quando ela tem 2 sócios anônimos. E sempre colocando, olha eu defendendo a SA, e sempre colocando que tá cheio de contador de loteamento aí que tá acostumado com essa contabilidade de SA. Tá? Então, assim, eles sabem fazer as obrigações acessórias certinhas. Sim. Não tem nada de tão complicado, né? Eu não tenho que fazer uma assembleia, chamar pessoas, a gente sentar e... Não, gente, você faz uma latinha, cada um assina na sua casa. É uma sociedade pequenininha. Então, assim, são obrigações acessórias diferentes e que não existem na limitada? Sim, mas não é nada... Assim, não é nada de outro mundo. E também não é tão caro assim, igual as pessoas imaginam. Já foi muito mais, mas hoje em dia... E dentro de negócios que falam assim, milhões, a gente tá falando assim, de R$1.000, entendeu? É de coisa assim, completamente cabíveis nos negócios que a gente tá tratando, tá? Assim, então não é nada de outro mundo, não. Desculpa, tá, Pedro? Eu defendi a SA. Mas eu defendo. Eu acho que assim, se for para fazer uma SPE, faça uma SA. Ai, que bom, gente. Eu defendo isso. Eu levo essa palavra aí por onde eu vou. Não, sem sombra de dúvida. Mas é muito bom, foi muito legal ouvir você falar do consórcio, porque é uma coisa pouquíssimo utilizada, e eu acho que, né, até para os advogados que estão ouvindo a gente, talvez isso encaixa ali naquela questão, né? E tem mais um aspecto que eu lembrei aqui, a gente comentou disso no começo, quando a gente estava batendo nosso papo, do mandato na incorporação. Ah, tá. Você falou a questão do condomínio, né? O que é a incorporação por mandato, né? Em que a incorporação clássica, você compra o terreno e desenvolve uma incorporação imobiliária para gerar um condomínio. A incorporação por mandato está voltando, ela não é muito utilizada. O que é a incorporação por mandato? Só para a gente contextualizar. O terreno é teu e eu sou o incorporador. E você me dá um mandato para que eu incorpore. Até existe uma imprecisão terminológica, porque na verdade não é bem um mandato. Porque na verdade o incorporador sou eu. Eu não estou incorporando em teu nome. Eu estou incorporando em meu nome. Inclusive, você pode vender, né? Eu vou vender. Eu vou. Mesmo que o terreno esteja no meu nome. Sim, né? Porque eu sou incorporador por mandato, né? Mas ele não é um modelo, a incorporação não utilizou muito ele. Aonde eu estou vendo ele ressuscitar? No condomínio de lote. Por quê? O que é uma incorporação por mandato, gente? É uma parceria. Ela é uma parceria em que o terrenista entra com o terreno e o desenvolvedor imobiliário entra com o desenvolvimento urbano. E ele recebe. E mais, dá para dividir receita também. E a responsabilidade está muito definida, né, Pedro? E até melhor que a parceria para o terrenista, porque a responsabilidade na incorporação por mandato tem que recair sobre o incorporador. Quem exerce atividade de incorporação, se eu estiver fazendo um condomínio de lote, quem vai ser o desenvolvedor, que vai ser o incorporador, ele exerce aquela atividade em seu próprio nome. Então a responsabilidade só pode recair sobre ele.
Óbvio, a gente vai achar juiz maluco, mas aí, juiz maluco tem em tudo quanto é lugar. Mas no rigor dos rigores... no Brasil. Tá bom. Mas no rigor dos rigores isso deveria ser separado. Muito legal, hein? Então a incorporação por mandato eu acho que ela ainda vai dar uma ressuscitada nos condomínios de lote. Vamos falar muito sobre elas. Vamos. Mas Já recebi um assim, ó, algumas vezes. Sério? Passa rápido demais, só. não, eu tava assim, Pedro, vou te falar, eu tava doida pra você. Pô, que legal, assim, que bacana. Tava mesmo. Eu ficava falando. Eu sempre falava, a gente tem uma lista de convidados, sabe assim? Pode me chamar sempre, eu adoro. E eu sempre... Está convidado, E eu sempre falava, gente, Pedro, eu ouço ele, eu acho uma delícia ouvir ele. E eu acho assim, a gente tem que desmistificar essa questão de advogado, de coisa complicada, e ele é a pessoa leve pra falar isso. Que bom, foi ótimo. Legal, foi agradeço, foi muito gostoso mesmo. O tempo passou aqui, voou. A gente sempre pede para fazer as recomendações finais. Quais são as suas recomendações finais? As minhas? Que pergunta difícil. É difícil. As minhas recomendações finais? Não precisam ser jurídicas, sabe? É assim, eu acho que a primeira recomendação. Sim. Algumas recomendações que me vêm à cabeça que eu tô lembrando aqui o que eu falo pro cliente. Primeiro, entenda o que você quer fazer. Acho que essa é básica. Não, é aquilo que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Cada empreendimento é um empreendimento. Entenda o que você quer fazer. Segunda coisa, contrate um advogado. E eu não estou puxando sardinha para o nosso lado. Muitas vezes a gente é envolvido, seja na negociação de um contrato de parceria, seja no desenvolvimento de um empreendimento num estágio avançado. Vamos acabar com aquela visão de que advogado enterra negócio. Advogado ajuda o negócio a ficar de pé. E muitas vezes a gente traz contribuições que não são contribuições, às vezes, para minar, etc. Mas aquilo ajuda a desenvolver, a trazer um pensamento, uma preocupação. A gente traz preocupações que às vezes passam ao largo e depois ninguém quer ouvir. Falei. Então, envolva. E 3, faça uma auditoria bem feita também. Assim, entenda o que você está fazendo. Assim, eu já vi muito negócio dar errado porque as pessoas não olharam o que tinham que olhar, não tiveram o cuidado que tinham a investigar a área. E quando eu digo uma auditoria, não é só uma auditoria jurídica. Vai a campo, vê se tem matacão, vê se tem curso d'água, faz direitinho, entendeu? Eu já vi parceria ser desfeita porque tinha muito matacão na área. Eu falei, mas você não foi na área? Não. É aquela due diligence mais rica, né? O loteamento, ele merece essa due diligence mais rica. Você não está comprando um estacionamento para subir um prédio. Acho que talvez essas sejam Muito legal. boas recomendações. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, mesmo, gente. Eu que agradeço. Muito legal. Legal Eu mesmo. que agradeço. E foi leve mesmo. Foi muito Que bom. legal. Show de bola, gente. Gente, obrigado pela audiência de todos e nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A jornada do loteamento é o guia completo sobre loteamentos.